Olá, bom dia! Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do nosso programa Saúde em Foco, aqui pela UERN-TV, no canal 23.1 da TCM e também no nosso canal no YouTube. Se você ainda não segue as nossas redes sociais, vai lá no Instagram, @UERN-TV, e também no YouTube, youtube.com/UERN-TV. No nosso canal no YouTube você pode conferir todos os nossos programas, o Saúde em Foco, todas as edições, o Em Pauta, o nosso jornal. Então fique à vontade para ir lá, nos seguir, curtir, compartilhar o nosso conteúdo. Bom, no programa de hoje nós vamos falar sobre um dos problemas mais graves que teremos de enfrentar, segundo a Organização Mundial da Saúde, que é a obesidade. A estimativa é que em 2025, 700 milhões de indivíduos no mundo tenham obesidade. Então é realmente algo preocupante, é algo que deve ser discutido e é por isso que nós trouxemos esse tema para ser debatido aqui no nosso programa hoje. Nós contamos então com a presença da doutora Francisca Souza, ela que atua na área da nutrologia. Doutora Francisca, seja muito bem-vinda e obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, muito obrigada pela oportunidade de falar desse tema super importante. Muito bem, eu já começo perguntando o seguinte: qual é a diferença entre uma pessoa que está com sobrepeso e a obesidade em si? Qual é a diferença? Essa diferença ela é dada pelo IMC, que é a relação entre o peso em quilo pela altura em centímetros ao quadrado. Então, o IMC entre 25 e 30 disse que o paciente tem sobrepeso. A partir de 30, o paciente tem o diagnóstico de obesidade. É claro, existem considerações a ser feitas, como por exemplo o perfil do paciente, se esse peso não se atribui principalmente à massa muscular. É muito comum o paciente ter um peso elevado por ter uma massa muscular elevada, então a gente tem que levar em consideração essas particularidades também. Mas o que leva-se em consideração para esse diagnóstico, essa diferenciação, é o IMC. Doutora, recentemente foi publicado no portal G1 uma notícia relacionada à questão da obesidade. E a estimativa é o seguinte: a obesidade pode atingir 41% dos brasileiros em 2035, isso segundo o levantamento do Atlas da Obesidade. Eu queria saber como é que a senhora avalia aí essa estimativa, como é que a senhora vê essa situação? É bem preocupante, porque a obesidade ela já está bastante presente e o prognóstico, o futuro não é bom. Realmente, esses hábitos de vida que hoje são difundidos, do sedentarismo, alimentação com alto índice calórico, muitos doces, industrializados, tudo isso somado também à genética leva o indivíduo à obesidade. Então, realmente é preocupante, essa perspectiva não é supervalorizada, ela é realmente realista e cabe agora a gente que está em 2023 se atentar para isso e mudar os hábitos de vida para não estar nessa estatística, exatamente. Doutora, e quais são as consequências que a obesidade ela pode trazer para um indivíduo no que se refere à sua saúde? A obesidade, na verdade, ela em si é uma doença que agrava outras doenças e também leva ao aparecimento de outras doenças. Então, é importante que ela seja tratada, porque uma vez tratada, melhora-se a qualidade de vida do indivíduo e também o controle de outras doenças, como por exemplo as doenças cardiovasculares, que hoje são responsáveis pela maior quantidade de mortes, vamos dizer assim, naturais. Se uma pessoa obesa, ela decide mudar os hábitos, a senhora falou aí alguns hábitos que a gente tem hoje que colaboram para o desenvolvimento da obesidade, né? O sedentarismo, a má alimentação. E aí uma pessoa que já se encontra com obesidade resolve mudar o estilo de vida. Qual é o primeiro passo que ela tem que fazer? É procurar um médico? É praticar uma atividade física por si só? Como é? Que orientação a senhora daria? É importante que esse paciente procure um apoio profissional. O apoio profissional pode ser, de preferência, de uma equipe multiprofissional, com médico, com nutricionista,
nutricionista, educador físico. Então é importante que esse paciente esteja bem aparado e que ele receba apoio dessa equipe. Quando o paciente decide sozinho iniciar o tratamento, é possível? Sim, é possível, mas o processo é bem mais difícil e também ele acaba realizando um tratamento que talvez não te devolva tanta saúde e adote práticas perigosas, vamos dizer assim. Quais os pacientes que a senhora observa, quais são as principais dificuldades que o paciente tem para vencer, vamos dizer assim, a obesidade? É a prática da atividade física? É a mudança dos hábitos alimentares? Quais são as principais dificuldades que eles enfrentam? A obesidade, por ser uma doença crônica, precisa de um tratamento a longo prazo. A maior dificuldade que eu vejo no paciente é a adesão a longo prazo. A atividade física é dificuldade para uns, a alimentação é dificuldade para outros, não tem como dizer a principal dificuldade, mas o que eu vejo na unanimidade é a persistência no tratamento. Por ser um tratamento de longo prazo, realmente o paciente acaba aderindo no início e depois desiste do tratamento, porque esses hábitos que o levaram para a obesidade estão implantados na sua vida por longo tempo. Então, realmente é preciso de um longo tempo para, vamos dizer assim, reprogramar essas práticas e vencer a obesidade. Então, o mais difícil é a constância. É preciso realmente muita força de vontade e apoio também, né? Inclusive da família, não só apoio médico, mas da família também, não é isso? Com certeza, a família presente, a família apoiando, até porque esse paciente muitas vezes está desacreditado no processo de emagrecimento. Geralmente o paciente obeso, ele já tentou emagrecer outras vezes e acabou não tendo sucesso. Então isso acaba que desestimulando ao novo tratamento, levando ele a ficar desacreditado nos resultados. Então é muito importante que a família esteja apoiando, que o profissional esteja reforçando a capacidade que esse paciente tem. Por exemplo, se a pessoa ela tem obesidade e já tentou dietas e não deu certo, eu quero fazer a cirurgia. O paciente, ele tem essa opção de escolher fazer a cirurgia ou tem que ser uma indicação realmente médica? Existe uma indicação médica, realmente. Tem que ser avaliados os critérios, se esse paciente se enquadra nesses critérios, inclusive um laudo psiquiátrico é necessário, um acompanhamento psicológico, acompanhamento com nutricionista, toda uma preparação desse paciente para que ele se submeta à cirurgia de forma mais segura possível e mantenha os resultados. Porque muitas vezes a cirurgia ela é uma opção terapêutica, mas depois de 2 anos, que é geralmente o período de perca, o paciente passa a ter um reganho. Então, além da cirurgia, esse paciente precisa de um tratamento clínico, mesmo que ele se submeta à cirurgia, é necessário um acompanhamento. Doutora, o que assim, é comum a senhora ver nos pacientes a utilização de dietas que eles veem na internet, aquela dieta que você perde muitos quilos rapidamente. Quais são os riscos dessas dietas milagrosas, vamos dizer assim, para o paciente? Geralmente o paciente adota essas práticas realmente levando ao risco à saúde, porque muitas vezes essas dietas são muito restritivas no sentido tanto de caloria quanto de nutriente. Então, esse paciente fica em risco. Geralmente ele não consegue aderir a essa dieta por muito tempo, por ser muito restritiva, e acaba ou tendo um comprometimento da saúde ou se frustrando com o reganho de peso. Muito bem, nós estamos recebendo hoje aqui no nosso programa a doutora Francisca Souza, ela que atua na área da nutrologia, e estamos falando sobre o tema da obesidade. Nós vamos agora então saber o que é mito e o que é verdade sobre esse tema. Roda a vinheta. Eu vou fazer aqui algumas afirmações e a nossa convidada vai dizer se isso é um mito ou se é uma verdade. Doutora Francisca, a primeira afirmação que a gente tem aqui é a seguinte: é possível pessoas com sobrepeso terem uma vida saudável? Isso é um mito ou é uma verdade? Uma verdade, vamos lá, comentários. Na verdade, esses pacientes, eles podem ter um peso aumentado, o IMC, entre 25 e 30, e esse peso não se atribuir ao tecido adiposo, como eu falei. Na verdade, a gente tem que avaliar cada paciente
de forma a ver a composição corporal também, certo? Mas quando eu falo num paciente com sobrepeso, atribuindo-se a esse peso aumentado, o tecido adiposo, realmente pode-se dizer que esse paciente tem um estilo de vida que o coloca em risco para a obesidade. Não é saudável, mas levando ao pé da letra no sentido de que é necessário avaliar a composição corporal e não apenas o IMC, é possível sim que ele seja um paciente saudável. Perfeito. Temos aqui mais uma afirmação. Carne vermelha é ruim para a saúde. Mito. Isso. Nenhum alimento de forma isolada pode-se dizer que é ruim para a saúde. A carne vermelha, ele tem vários nutrientes, tem ferro, tem proteína, então é importante que a alimentação do paciente seja vista como um todo. O excesso de tudo faz mal, assim como o excesso da carne vermelha, principalmente quando ela está associada a muito churrasco, aquela fumacinha que fica ali, aquela camada vamos dizer assim, de meio que foligem que fica na carne, realmente ela é prejudicial. Mas nenhum alimento de forma isolada pode ser visto como prejudicial, e sim um contexto da alimentação do paciente. Ver como um vilão, né? Isso, exatamente. Pode. Temos aqui mais uma afirmação. Vitaminas e corticoides engordam. Isso é um mito ou é uma verdade? Mito. Vitaminas em si, elas estão presentes no alimento, são importantes. Algumas realmente são vistas como estimulantes do apetite, certo? Então, é necessário avaliar a indicação. O paciente tem indicação de usar uma vitamina? Se sim, aquela vitamina não vai levar a um aumento de peso, ela vai suprir uma carência nutricional. Em relação ao corticoide em si, ele engorda, certo? O corticoide, ele leva realmente ao aumento da fome, certo? Do paciente e, se por acaso, e também uma retenção de líquido, certo? Então, ele realmente, dependendo da dose, pode levar o paciente a ganhar peso. Não engordar em si, mas ganhar peso. Muito bem. Nós estamos recebendo hoje em nosso programa a médica Francisca Souza e estamos falando sobre obesidade. Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco estaremos de volta. Não sai daí. Toda quinta-feira você confere aqui na UERN TV o programa Saúde em Foco. Temas importantes relacionados à saúde são debatidos com a presença de especialistas e, claro, com a participação do público. Saúde em Foco, toda quinta-feira, às 11h30 da manhã, ao vivo, aqui na UERN TV. Já estamos de volta com o programa Saúde em Foco desta quinta-feira, hoje falando sobre o tema da obesidade. E por isso estamos recebendo em nosso programa a médica Francisca Souza, que atua na área da nutrologia. Nós vamos agora então saber quais as dúvidas do nosso público sobre o tema de hoje. É o quadro Quero Saber. A primeira pergunta que nós temos aqui é da Iranilde Moura. Ela pergunta, doutora, se os moderadores de apetite podem ser usados e quais as precauções? Podem sim. Os moduladores do apetite, eles podem ser empregados, considerando que eles diminuem o apetite, eles agem no sistema nervoso central, no centro da fome e saciedade e atuam ali aumentando a saciedade, diminuindo a fome. Esse paciente precisa passar por uma consulta médica, uma avaliação, para que seja avaliado se ele realmente tem indicação de usar essa medicação, se tem alguma contraindicação também, a dose e todo o acompanhamento do tratamento. Pode ser usado, mas não de qualquer jeito, né? Precisa Exatamente. ter o acompanhamento. Com Muito certeza. bem. Temos também a participação aqui da Carmen Fonseca. Ela pergunta: a obesidade tem alguma relação com a genética ou o que pesa mesmo são os hábitos alimentares e o sedentarismo? A obesidade tem tudo a ver com a genética, certo?
é impressionante que cerca de até 70% vamos dizer assim, da contribuição da obesidade pode ser genética. Então, geralmente aquele paciente que tem história familiar de obesidade, que foi obeso desde a infância, é comum esse paciente ter um perfil genético que contribua para a obesidade. Existem genes responsáveis vamos dizer assim, pela necessidade energética do paciente, do consumo energético desse paciente. Então, é um conjunto, é um contexto social desse paciente, no sentido de hábitos de vida contribuindo, e também a genética. Então, são dois fatores. Mas, claro, o paciente pode ter uma genética favorável à obesidade e ter hábitos de vida tão bom que não seja obeso. Então, a obesidade ela não é definidora, ela é contribuidora sim, mas não definidora. Muito bem. Temos aqui também a participação da Maria Alice de Lima. Ela pergunta se é possível uma pessoa obesa fazer uma reeducação alimentar sem ajuda profissional. Se esse paciente for bem instruído no sentido de ter um bom entendimento de alimentação, se ele realmente estudar, inclusive eu já tive casos de pacientes que realmente conseguiram isso, que estudar sobre aquele assunto, se envolver no processo de emagrecimento e procurar, vamos dizer assim, se tratar, realmente é possível, mas isso é pouco provável, certo? É pouco provável que isso aconteça. E geralmente é um paciente que tem um nível de instrução mais elevado, que não é realidade tão frequente. Então, eu aconselho procurar ajuda profissional para que o tratamento seja mais seguro e tenha mais chance de dar certo. Perfeito. Temos aqui a pergunta da Gerlene Amorim. Ela quer saber como identificar quando a obesidade é causada por distúrbios psicológicos. Existem distúrbios psicológicos relacionados à obesidade, como a compulsão alimentar, dentre outros. E também até o uso de medicações como, por exemplo, a amitriptilina, um dos exemplos, que é bem comum a população usar essa medicação. Então, é importante que esse paciente passe pelo tratamento, que seja avaliada a possibilidade de outra medicação que possa substituir e também, realmente, quando esse paciente é tratado do distúrbio psicológico, junto com a mudança de estilo de vida, ele pode ter um grande sucesso no tratamento e conseguir emagrecer. Nós temos aqui também a participação do Luciano Cardoso. Ele pergunta qual o impacto da obesidade na saúde dos ossos e articulações. O paciente que está com peso aumentado, esse peso aumentado leva a uma sobrecarga das articulações, dos ossos, certo? Então, é importante que esse paciente, associado à atividade física, tenha o emagrecimento, né? Faça o tratamento para suas dores articulares também, porque muitas vezes essas dores articulares impedem esse paciente de realizar atividade física. Então, a gente começa a indicar coisas como hidroginástica, pilates, para que esse paciente vá emagrecendo, ganhando condicionamento quanto às articulações, quanto às suas dores, e vá progredindo nos exercícios também. Então, a obesidade tem sim grande contribuição nas dores articulares, na saúde óssea, e a atividade física melhora bastante, vai contribuir tanto para a melhora dessas dores quanto para o emagrecimento. É preciso só ver qual atividade é mais indicada naquele momento, né? Como a senhora disse, é uma evolução. Você começa com algo que você consiga fazer, para quando for melhorando, né, a questão das dores, poder ir praticando outras atividades. Exatamente. Perfeito. Temos aqui também a pergunta da Érica Moraes. A Érica quer saber como a cirurgia bariátrica afeta o metabolismo do paciente. A cirurgia bariátrica, vamos dizer, ela afeta várias coisas. Por exemplo, ela diminui a área absortiva dos alimentos, ela age também a nível hormonal. Então, o paciente ele não consegue comer como ele comia antes. Sua fome não é igual à que era anteriormente. Então, existem
existem várias alterações metabólicas que levam esse paciente a emagrecer. Não é uma apenas. O estômago, inclusive, existem várias técnicas que podem ser adotadas, mas no geral é isso. A restrição quanto ao espaço que a comida pode ocupar, a restrição quanto à área de absorção daquele alimento e alterações hormonais também. Doutora Ivanilda Castro, ela quer saber como a obesidade afeta a fertilidade e a saúde reprodutiva. A obesidade tem a sua contribuição na piora da fertilidade, inclusive no agravamento de doenças que também levam à infertilidade, como síndrome dos ovários policísticos, endometriose. Então, a fertilidade em si, ela tem vamos dizer assim, uma dependência do estilo de vida do paciente, certo? Bem como essas doenças que levam à infertilidade também são dependentes do estilo de vida do paciente, certo? Então, a obesidade afeta nossos hormônios, ela afeta a inflamação, né? Inclusive, doenças como síndrome dos ovários policísticos estão muito relacionadas à resistência insulínica, que nos pacientes obesos está presente. Então, é necessário que esse paciente emagreça, tanto para a melhora da fertilidade, quanto para uma gestação mais saudável. Muito bem. A Samara Muniz, ela pergunta como a obesidade pode afetar também a saúde mental e emocional de uma pessoa. O paciente obeso, além de um estigma social que ele sofre, geralmente a obesidade ela não é vista como uma doença em si, mas como uma falta de vontade. Um desleixo, né? Um desleixo, exatamente. Então, uma fraqueza. Então, eu vejo esse como o principal, vamos dizer assim, comprometimento psicológico que o paciente tem. Ele não se sente bem com o seu corpo, tem um perfil evitativo. Ele evita se olhar no espelho, evita comprar roupas, evita se pesar. E tudo isso vai diminuindo sua autoestima, sua autoconfiança. Já passou por tentativas de emagrecer e por talvez não ter um acompanhamento adequado, não ter um suporte familiar, não consegue. Então, esse paciente ele é afetado de várias formas, principalmente na estigmatização que as pessoas têm em relação à obesidade apenas como um fator de falta de vontade e não doença em si. Porque o paciente obeso ele tem alterações no centro da fome e saciedade. Então, é uma doença, existe um acometimento metabólico, hormonal desse paciente e muitas vezes o paciente é visto apenas como uma pessoa que gosta de comer, que é preguiçoso e isso daí o afeta muito psicologicamente, além de não se ver bem no espelho, não gostar da sua autoimagem. Por isso a importância da gente discutir esse tema aqui, para que as pessoas saibam que não é desleixo, né? Não é porque a pessoa não se controla porque não quer, né? Existe toda uma questão ali genética, enfim, que interferem nessa situação. Nós temos aqui também a pergunta do Ivan Fagundes. O Ivan pergunta se existe uma relação entre obesidade e o desenvolvimento de certos tipos de câncer. Existem sim. Inclusive, a obesidade é uma doença inflamatória, é uma doença caracterizada também pela presença de resistência insulínica. Então, todos esses fatores afetam também a imunidade que está relacionada ao câncer. Então, o estilo de vida, a alimentação com grande quantidade de industrializado, conservantes, substâncias tóxicas, estão muito relacionados ao aparecimento de câncer. Então, tem sim a relação, gente. A Joyce Mendes, ela pergunta quais são as estratégias mais eficazes para lidar com a compulsão alimentar. Quanto à compulsão alimentar, é importante que esse paciente seja acompanhado com médico, com psicólogo, talvez com psiquiatra também, a depender da necessidade. Existe tratamento medicamentoso para esse paciente. Então, a terapia mais importante é a multidisciplinar, né? Que vários profissionais estão participando e que a medicação também pode fazer parte do tratamento do paciente. Nós temos aqui mais uma participação.
A Mariana Moura, ela pergunta como evitar que a pessoa ganhe peso novamente após a cirurgia bariátrica. É importante que esse paciente tenha consciência de que a bariátrica, a cirurgia bariátrica, ela não é o fim do tratamento. É um meio que o paciente tem de emagrecer e ele é válido, mas que esse paciente não pode parar aí. Ele precisa manter os hábitos de vida que vão levá-lo a permanecer naquele peso mínimo que ele alcançou e realmente ter uma alimentação saudável, fazer uma mudança de estilo de vida que seja condizente com o seu novo peso. É importante que esse paciente realmente tenha mudança de estilo de vida, que ele passe a praticar atividade física, que ele se alimente bem, além de continuar acompanhando com os médicos que o trataram. Então, é importante, o mais importante é isso, manter um estilo de vida saudável que contribua para o controle de peso, até porque a obesidade é uma doença que, infelizmente, não tem cura. Está relacionada à genética, aos hábitos de vida, é uma doença crônica. Então, como eu falei, é uma doença crônica e o tratamento é crônico. Os cuidados devem continuar, né? Sempre, não Exatamente. se descuidar. Nós temos aqui a participação também do Geilson Freitas. Ele pergunta quais são os efeitos da obesidade na saúde dos idosos. Os idosos geralmente já apresentam outras doenças de base, como diabetes, hipertensão, problemas articulares. Então, a obesidade piora essas doenças ou leva ao aparecimento dessas doenças. Também levam a esses pacientes a imobilidade, vamos dizer assim, as principais causas de morte, que são AVC, infarto. Então, é importante que o paciente, mesmo idoso, ele tenha hábitos de vida saudável, certo? E que todas as suas doenças sejam vistas, além das que ele já apresenta, que a obesidade seja vista como doença também. Nós estamos quase chegando no final do nosso programa, mas dá tempo mais uma perguntinha. A Alice Chaves, ela quer saber de que forma a obesidade pode atingir os rins. Certo. Geralmente o paciente com obesidade, ele apresenta uma alimentação desregrada, com grande quantidade de sódio, de conservantes, de substâncias tóxicas. Dessa forma, a obesidade pode atingir os rins e também assim, a obesidade está muito relacionada a problemas como diabetes, como pressão alta, que são a principal causa de insuficiência renal. Então, a forma que ela pode atingir os rins é principalmente levando ao aparecimento dessas doenças, que são as principais causas de falência renal. Nós estamos chegando ao final do programa Saúde em Foco desta quinta-feira. Gostaria de agradecer, doutora Francisca, pela presença, pelos esclarecimentos e deixar aberto aí o espaço para a sua mensagem final. Pessoal, muito obrigada pelo convite. Gostaria de participar outras vezes, trazer temas tão interessantes quanto a esse. É importante que vocês acolham esse paciente com obesidade. Realmente são pessoas que precisam de apoio para vencer essa doença. Não vejam a obesidade apenas como uma questão estética, mas sim como doença e que precisa sim de tratamento. Muito obrigada mais uma vez, doutora, e obrigada a você também aí de casa que nos acompanhou, você que mandou perguntinha no nosso Instagram. Dizer que estaremos de volta na próxima quinta-feira com mais uma edição do programa Saúde em Foco. Um abraço e até lá!